Olá, eu sou Paulo José Cunha e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara. A reforma da Previdência é muito ampla e cada detalhe é motivo de muita análise, muito debate, muita polêmica. Desde o projeto de reforma enviado pelo ex-presidente Temer até o projeto atual, alguns temas continuam no foco dos debates. Por exemplo, a questão da idade mínima para a aposentadoria, a alíquota diferenciada para os servidores públicos e a aposentadoria dos militares, para ficar em 3 temas só. Para debater esses e outros aspectos do projeto de reforma da Previdência, o Câmara Debate recebe nesta edição os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer desde logo a gentileza de atenderem ao nosso convite. Pela ordem dos temas que eu citei, acho que seria interessante a gente falar desse tema que até agora parece ainda não ser totalmente consensual. Já se avançou um pouco aí no debate, mas a questão da idade mínima continua pegando muito. Na sua opinião, deputado Bongás, em que sentido os entendimentos estão caminhando? E eu gostaria de saber do senhor se chegará finalmente a ter um consenso nesse ponto. Bom, saudando ao Paulo, nosso entrevistador, e ao deputado Paulo, e a todos os que acompanham, tanto na rádio como na TV, eu começaria dizendo que esta reforma, como ela foi apresentada tanto pelo Temer e agora pelo Bolsonaro, esta reforma não precisava ter. Porque todos os aspectos que eles falam são falsos do ponto de vista dos preâmbulos para a apresentação deles. Ele diz que tem um déficit. Bom, a proposta não vai corrigir o déficit, vai aumentar o déficit, porque ele vai precisar manter os atuais aposentados e vai jogar outros para capitalização, enquanto esse período vai ter que tirar mais dinheiro, né? Então vai aumentar o déficit. Segundo, ele diz que combate privilégios, mas está pegando no BPC, no trabalhador rural, quem tem 2 salários mínimos, fechando a idade. Isso não é pegar privilégio, né? Então o problema está em outro lugar, né? Nós precisamos ter os grandes sonegadores, não a Dona Maria, o posto do Juca, ou a padaria do Leonel, ou um outro pequeno empreendimento. Não, tem que ser os grandes, mega empreendimentos que gastam milhões em escritórios para não pagarem os seus tributos. Esses têm que ter um sistema vigilante para que tenha realmente arrecadação, lucros, dividendos dos bancos e tal, para a gente resolver esse tema. Porque o tal do déficit na Previdência, ele também tem um outro fator. Quando a economia está desaquecida, quando tem muito desemprego, não tem arrecadação para o Estado. Então, tu não tem mais concurso público, tu não tem mais. Então, de fato, tem muitos problemas. Esses têm que ser encarados. Porque a proposta que vem, e um aspecto então específico, que é a questão que levantas, sobre o tema da idade mínima, isso é uma afronta contra pobre. Porque quem começa a trabalhar cedo? O pobre. Então, se todos, o rico não, vai fazer uma faculdade, 2 faculdades, vai fazer estágio, vai viajar para o exterior, vai fazer um monte de outras coisas e depois vai começar a trabalhar. O pobre não, começa aos 16 anos. Bom, para chegar aos 65 anos, vão ser 49 anos. 49 anos. Então, na verdade, fixar a idade, esse mecanismo de fixação de idade, da forma como está posta, é para penalizar pobre. A alternativa que nós tínhamos apresentado, para não dizer que nós não queremos as reformas, foi no governo da presidenta Dilma, onde nós fizemos a tabela, nos 85, 95 pontos. Esses resolvem o tema para não ter uma aposentadoria, claro, precoce, claro. Aposentadorias precoces, elas são corrigidas por essa tabela, porque essa tabela é 85. Então, quem começou a trabalhar muito cedo, ele trabalhou mais tempo, então ele precisa menos idade. E quem, então, trabalhou menos tempo, vai precisar de mais idade. Então, eu faço justiça. Agora, só fixar a idade, eu faço injustiça com os mais pobres. Deputado Paulo Ganimi, deputado Bongás já abriu propondo uma questão estrutural. Na sua opinião, as colocações do deputado Bongás, elas se justificam? Quer dizer, essa reforma, na forma como ela foi apresentada, ela vai terminar sendo mais deficitária até? Bom, Paulo, primeiro, obrigado por estar aqui hoje. Acho que é uma honra estar aqui conversando com vocês. Meu colega deputado aqui, Bongás. Eu discordo bastante da opinião do meu colega Bongás. Acho que a gente não posso acreditar, primeiro pela palavra dele, quando ele fala que essa reforma é para prejudicar ou penalizar os pobres. Eu não posso acreditar, quem quer que seja o governo, né, seja o governo do PSL, seja o governo do PT ou de qualquer outro
partido que tenha como intuito, quando propõe uma reforma, prejudicar alguma parte da população. Né? Então, acho que dizer isso, de qualquer que seja o governo, é entender ou imaginar que alguém foi eleito para governar o país com o intuito de prejudicar o mais pobre. A gente pode debater, sim, se o modelo proposto é bom ou ruim. Agora, a intenção, eu acho que até um pouco... por mais que a gente discorde, e eu discordo de bastante coisa do governo atual, eu não sou base do governo, a gente concorda muito em alguns aspectos, em especial aspectos econômicos, segurança, combate à corrupção, através do ministro Sérgio Moro, mas a gente discorda de vários outros pontos. E eu jamais iria acreditar, qualquer que seja o governo, mesmo nos 13 anos de governo do PT, que eles faziam coisas com a intenção de prejudicar o povo, e principalmente o mais pobre. Se o modelo é ruim, aí a gente tem que debater. E eu acho que é isso que está faltando aqui nessa casa. A gente debater propostas, debater ideias, debater tecnicamente a proposta da Previdência, da PEC da Previdência, como todas as outras propostas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Hoje a gente vê aqui na casa, e a gente vê isso nas comissões, vê isso no plenário, pessoas querendo muito mais aparecer para a mídia, para os eleitores, nas redes sociais, do que querendo debater tecnicamente os assuntos que vão impactar a vida dos brasileiros. Quando a gente inverte a ordem. O parlamento, a Câmara dos Deputados, ela está aqui para debater propostas. A relação com o povo, a relação com a mídia é para dar transparência, é para trazer o debate para a população, para que a população participe também. E não o inverso, a gente não pode estar aqui querendo o tempo todo estar falando para fora, simplesmente para mitar, para lacrar com os eleitores e com os apoiadores. E é isso que a gente tem visto com muita frequência. Então, quando a gente chega e fala que a proposta, como um todo, ela é muito ruim, mas a gente não apresenta para agora, não estou falando o que foi apresentado no governo Dilma, no governo Temer, não, a gente está debatendo a reforma da Previdência hoje. Qual é a reforma que a gente quer para o Brasil? Eu acho que a gente pode até discordar de que há um déficit ou não há um déficit, apesar dos números serem muito claros. Né? Para mim, os números são claros que há um déficit na Previdência no Brasil, e um déficit bem grande que faz com que o governo precise trazer dinheiro do imposto para quitar, para pagar a Previdência. E aí, quando a gente fala que o governo tira dinheiro do imposto para pagar a Previdência, a gente está tirando dinheiro de quem? Quem é que paga mais imposto no Brasil proporcionalmente? É o mais pobre. Então, se o mais pobre tem que pagar imposto, e esse imposto ele não vai para saúde, segurança e educação, e ele vai para pagar aposentadorias, e muitas dessas aposentadorias, que é justamente aonde tem o maior déficit, são das pessoas que ganham mais, e principalmente dos servidores públicos, é ali que está o maior déficit de todos. Se a gente está fazendo com que o pobre pague imposto, para esse imposto não ir para aquilo que tem que ir, que é saúde, segurança e educação, mas sempre para pagar a previdência de quem ganha muito, a gente não está sendo justo. Tem alguma coisa errada. Isso. E aí sim a gente está tá prejudicando o mais pobre. E mais ainda, a Previdência, hoje a gente sabe que o governo gasta cerca de 55% do orçamento público da União com a Previdência. E esse número vai crescer até chegar a cerca de 80%. Se a gente não reverter essa situação, o que vai acontecer? A gente não tem mais dinheiro para saúde, segurança, educação, e a gente não tem investimento no Brasil. Seja investimento público e investimento privado. E a gente não vai fazer o Brasil crescer. E quem é que paga mais, quem é que sofre mais quando a gente tem crise econômica, que é a atual situação do Brasil? É o mais pobre também. Então, se a gente se preocupa com o mais pobre, a gente tem que aprovar essa reforma da Previdência. A gente pode sim debater os detalhes. A gente pode debater o BPC, pode debater a pensão, pode debater até a idade mínima, que apesar de eu ser favorável, com relação e ao tema... a essa, o senhor é favorável a esse, eu sou favorável. esse formato? E outro ponto também que é relevante falar, o pobre começa a trabalhar mais cedo, realmente, porque ele não vai para a faculdade, né? Ele começa mais cedo. Porém, o pobre também, ele não consegue contribuir com rigor, com frequência para a Previdência. Então, hoje, a maior parte dos mais pobres já se aposenta com mais de 65 anos. Então, esse número é importante lembrar. Então, falar que botar uma idade mínima de 65 anos para a população como um todo é injusto com os mais pobres, não é verdade, porque quem se aposenta antes dos 65 anos são justamente os mais ricos. Então, a gente está fazendo com que todo mundo, eu, você, todo mundo aqui, e os mais ricos, se aposentem com 65 anos, coisa que o pobre hoje já se aposenta. Pois é, agora, deputado, o senhor falou dessa questão da aposentadoria do funcionalismo público, né? E aí eu colocaria esse tema que já é o segundo tema nosso aqui, em debate. Essa proposta
dessa incidência de uma alíquota tão elevada, me parece que são 22%, não é isso? Para quem ganha mais. O senhor acha que é cabível, deputado Mongas? Eu estou seguindo a orientação do deputado Paulo, que falar das questões técnicas, e por isso eu uso o tema E sempre faço isso, né? Porque essa coisa de pegar, por exemplo, os dados da Unafisco. Vou pegar dos fiscais do governo. Eles mostram, eu quero debater política e tecnicamente, porque eu tenho um projeto político e técnico, as coisas se misturam. Mas, tecnicamente, os fiscais fizeram um cálculo sobre isso. Então, todas as pessoas que, por exemplo, o lucro do banco, no tema da capitalização, que nós vamos entrar depois, que é um dado técnico, vai ter uma lucratividade, pelo dado do Finafisco Central, modelo de capitalização, de 388 bilhões ano. E os aposentados, pelo modelo de fixar a idade mínima, porque o tema não é só a idade mínima, o tema é tempo de contribuição e redução do cálculo. Então, as pessoas não se deram conta. Então, tu tens que ter 65 anos, homem, 62 mulher, 40 anos de contribuição, então a mulher de 30 vai aumentar 10, numa época de desemprego não vai conseguir chegar, então não vai se aposentar, ou se aposenta sem a integralidade, e o cálculo do benefício ainda é reduzido, porque hoje tu pega as 80%, a média das 80% melhores contribuições, e agora tu vai pegar sobre tudo. Então, tu vai incluir o menor contribuição, então vai rebaixar teu cálculo. Então, nesse sentido, o estudo técnico da Unafisco mostra que o assalariado, no caso concreto deles, que tem 3 salários, ele vai se aposentar depois por um terço do que ele estava contribuindo. Então, nesse sentido, eu realmente não posso concordar. Isso é um projeto político e, tecnicamente... Eu gostaria de ouvir o deputado Paulo Ganimi a respeito desse tema, porque a gente já está indo para o final deste bloco, para a gente poder fechar o bloco e no próximo a gente avançar em outros temas. Bom, por mim a gente acabava com as aposentadorias especiais, inclusive dos servidores, que já acabou com a reforma que teve, né, em 2003, a partir de quem entra em 2003. Mas não dá para fazer isso com quem estava antes disso e a lei não contempla. Então, aumentar a contribuição acho que é fundamental. As pessoas recebem salários altíssimos e elas têm que contribuir. Lembrando o seguinte, isso é importante falar, ninguém vai pagar 22% de contribuição. É escalonado. A pessoa paga um percentual... Se quem tiver no teto, 39. Não. Ninguém paga 22. A menos que você ganhe R$1 milhão, que não existe, acho que no funcionalismo público do Brasil, vai chegar muito próximo de 22%. Porque é progressivo, é igual um imposto de renda. Você paga tanto em cima de uma parte do salário, tanto em cima de outra parte, as faixas salariais. E aí, a média, quem recebe, por exemplo, R$39 mil, vai pagar cerca de 16%, 17% de contribuição. Então, ninguém chega aos 22%. Mas mesmo que chegasse, eu acharia super justo. Curioso, todo mundo com quem a gente conversa tem a ideia de que pagaria 22%. Não, está errado. É igual imposto de renda. Ninguém paga 27,5% de imposto de renda. As pessoas pagam sobre as faixas salariais. E o mesmo vale para a contribuição previdenciária. Ninguém vai pagar 22%. Então, você tem que fazer um cálculo de acordo com o que você ganha. Acho que quem ganha 30 mil, 30 e poucos mil, vai pagar cerca de 16%. O juiz que ganha 50 mil... Mas só um segundinho, se permitir, é que no governo da presidenta Dilma foi feito um tema importante, que isso tem uma confusão muito grande, que se joga como os servidores públicos são os responsáveis pelo déficit, sendo que na época, realmente, antes do governo do Lula em 2013 e depois com a Dilma em 2013, recebia seu benefício integral na inatividade sobre o que ele estava contribuindo na atividade. E isso foi mudado, e nós achamos isso fundamental. Tu tens hoje um teto do regime geral, que é 5.800, e se você quer uma contribuição a mais, você vai então fazer tua contribuição a mais, se você tem um salário anterior, com uma contrapartida do governo. A capitalização é totalmente diferente, porque ela é só o indivíduo, que é um assunto que nós vamos falar depois. Vamos voltar já com esse tema. Na edição de hoje, o Câmara Debate recebe os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. E o tema é a reforma da Previdência. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje trata da reforma da Previdência. Com a gente aqui no estúdio, os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Em pauta, a reforma da Previdência, é claro. E eu gostaria agora que a gente tratasse de um tema que tem provocado muito polêmica, como de resto todo o projeto, que é a questão
da Previdência para os militares. Queria começar com o deputado Paulo Ganimi. O que o senhor acha que vai terminar saindo de todo o debate que está sendo travado em torno desse tema, deputado? Talvez esse seja o tema que talvez a gente mais concorde, né? Porque eu acho que não foi oportuno trazer para a Câmara, junto com a reforma dos militares, a reforma da carreira dos militares. Eu acho que não é o momento, a gente está falando... que ali houve uma tentativa de compensação. De compensação. Não é o momento, a gente está falando aí de um momento em que a gente pede para todos os brasileiros, dos mais ricos aos mais pobres, contribuírem com o ajuste fiscal e com a previdência das gerações futuras. E é isso que a gente precisa hoje. Eu não entro no mérito se os militares precisam ou não reajustar a carreira deles, que eles não fazem um reajuste da carreira desde o Fernando Henrique. Acho que faz sentido a discussão. Acho que é absurdo, por exemplo, desculpa os colegas aqui da Câmara, que tem muitos consultores legislativos que ganham mais do que um general 4 estrelas do Exército. Isso eu acho errado, realmente, mas não é o momento. O tema agora não é esse, o tema agora é previdência. O tema agora, militar não tem previdência, é outro tipo, não importa. O momento agora é a gente falar sobre aposentadoria, Então, acho que tratar esse tema nesse momento não. Então, conjunto não dá. Então, vamos separar a questão da reforma da carreira dos militares, vamos discutir a previdência, e aí sim, é um plano que tem 90 bilhões de impacto em 10 anos, que faz algum sentido. É por aí, deputado Mongas? Não dá para no bloco anterior eu já disse que nós não podemos ter na inatividade o mesmo salário, se o salário é alto do que da atividade. Sim. Essa é a questão. Isso aí não vai ter caixa para pagar, entendeu? E aí quem vai daí se lascar é de novo lá a agricultura, a mulher, aí os pobres se lascam por causa disso. Por isso que eu estou dizendo que vai prejudicar mais os pobres, porque nesse caso específico, que precisaria fazer, ele não vai fazer. Segundo lugar, a economia que o Paulo Guedes tinha anunciado, de 92 bilhões em 10 anos, vai cair para 10 agora, por causa dessa compensação na carreira que ele está fazendo. Então não dá para concordar com isso. E terceiro, nós vamos entrar agora no debate da capitalização. Se a capitalização fosse tão boa e o Bolsonaro é militar, por que ele não propõe para os militares? Os militares estão fora da capitalização. Vamos entrar no tema? Vamos lá. Capitalização. Sim. O senhor é a favor ou contra, deputado? Completamente a favor. Por quê? Primeiro, eu acho que é um modelo que garante sustentabilidade da Previdência, da aposentadoria. Né? Você está garantindo a sua própria aposentadoria. E o modelo de capitalização que está sendo... A gente não recebeu ainda o projeto da capitalização. Na PEC, só tem a previsão do modelo de capitalização. O pacote, o projeto da capitalização deve vir depois, provavelmente depois da tramitação da PEC. Mas o que a gente discute com o governo, que entende que eles vão propor, é um modelo que garante a capitalização para quem consegue pagar, e as pessoas que vão conseguir rentabilizar seu dinheiro, suas contribuições, e um colchão, como é hoje já, para quem não consegue pagar. Isso eu acho fundamental. Acho que a gente tem que sim um pacto social no Brasil que tem que garantir para os mais pobres, para aquelas pessoas que não conseguem contribuir o suficiente para garantir uma aposentadoria digna no futuro, alguma coisa para elas se aposentarem. Agora, a capitalização, ela tem vários fundamentos que não é só na questão da previdência. Ela é muito importante também para a economia como um todo. Por quê? Você garante uma poupança, você muda a cultura financeira do brasileiro. O brasileiro tem uma cultura muito forte de achar que o Estado tem que proteger... Esperar o governo. Esperar o governo, exatamente. E com capitalização não. Por mais que seja algo obrigatório, que se vá para uma contazinha ali separada, que é também gerida pelo governo, mas ele sabe quanto ele tem. Então, ele cria uma cultura de poupança no Brasil, e poupança falta no Brasil. E é um dos motivos da alta taxa de juros no Brasil. Agora, deputado Mongas, a gente tem lido que a experiência da capitalização em alguns países, me parece que no Chile não deu certo. Chile, México, todo lugar, nenhum lugar deu certo. Tá ao ponto que eles estão voltando de foi novo. Foi por causa da forma como foi aplicada. Sim. Ou teria sido não, pela essência mesma A essência é o seguinte, é a festa do banqueiro e o trabalhador. Olha só, a condição que o deputado colocou aqui. Veja bem, se eu faço... Hoje nós temos um sistema, para compreendermos, um sistema que é solidário tripartite. Então, o trabalhador contribui, o patrão contribui, o empregador e o governo. Esse modelo, digamos assim, desaparece. E entra um modelo onde você vai fazer a tua aposentadoria. Então, se você tem muito dinheiro, você vai fazer uma boa aposentadoria. Se você tem pouco dinheiro, você vai fazer uma pequena aposentadoria. E se você não tem, você não vai se aposentar. Essa é a tragédia. Por isso, nós estamos 100% contra a capitalização. E eu vou de novo nos estudos técnicos, porque uma coisa é a fala, a outra é fundamentada em técnicos. Eu peguei o estudo da Unafisco.
Apresentei no plenário ontem, inclusive. Vou repetir ele aqui. Ele pegou um exemplo de um cidadão que tem 3 salários mínimos. Olha que ele está acima da maioria, né, que são menores. Nesse caso, se ele contribui por 35 anos, ele está lá com seus 25 anos, contribui com 35 anos, chega, né, nos 60 anos de contribuição, como seria hoje, contribuiu sobre 3 salários, então está quase R$3.000. O cálculo dele, pelos técnicos do governo, são servidores do Estado, ele vai ter, a contribuição dele vai lhe garantir 7 anos de aposentadoria por 1/3 do benefício. Vai se aposentar por R$1.100, por um salário mínimo. O cálculo, porque o banco, quem vai fazer festa é o banco. Na capitalização, assim, além da rentabilidade que a gente não sabe como é que vai ser a da economia, se amanhã depois tivesse como já tiveram planos privados que faliram, o banco não vai te dar segurança, isso é outra insegurança. Você não tem nenhum outro benefício. Por exemplo, tu tem carteira assinada hoje, tu contribui para a Previdência. Se amanhã tu te machuca, tu tem qualquer problema de acidente, você vai ter o benefício, porque é um sistema de seguridade. E o que o Bolsonaro está fazendo, ele está quebrando o sistema de seguridade. Então, se amanhã tu está fazendo tua capitalização, tu pagou um mês, bom, daí depois como é que vai ser? Alguém diz, mas não vai ser assim. Pois é, se não vai ser assim, nós vamos estar dando um cheque em branco para o governo, uma carta branca, para ele mandar depois, e aí não vai ser maioria. Isso eu queria dialogar com os deputados, para ver se a gente consegue maioria sobre isso. Não votar nada sem o governo dizer como é que vai ser a proposta. Objetivamente, ele dizer, claro, porque nós vamos votar aqui, esse é um problema, esse é um perigo. Nós vamos votar na Constituição, depois vai para uma lei complementar, nós só estamos autorizando, vem uma lei complementar com uma minoria, não os 3/5, né, vai ser com 257 votos, vai ser votado, isso pode ser remetido a um ministério. Depois fazer. Então, é muito perigoso, porque em todos os lugares a experiência tem dado errado e o povo não se aposenta ou se aposenta mal. Só para a gente equilibrar o tempo, queria ouvir o deputado Ganin a respeito desse tema, que várias questões foram colocadas pelo deputado Bongás, né? Várias pontuações contrárias a um projeto de capitalização, que a gente não sabe ainda que projeto é este. Sim, exato. Inclusive, até esse problema foi colocado agora no final por ele, quer dizer, sem saber que projeto é esse, como podemos aprovar e dizer, vamos fazer a capitalização? Então, vamos lá. Primeiro, a gente não está aprovando o projeto de capitalização. A gente está aprovando a possibilidade de modelo de capitalização. O projeto vai vir depois, e a gente vai aprovar depois o projeto. Então, ninguém está dando carta em branco, cheque em branco agora para o governo, dizendo, olha, o modelo de capitalização mas aí com que a vocês vão qualidade propor... de 3/5, não é mais maioria. Mas continua sendo no Congresso. Maioria qualificada. Continua sendo a maioria do Congresso, né? Então, esse é outro ponto. Agora, com relação ao modelo de capitalização, falar do modelo chileno como um modelo fracassado é um absurdo. O modelo chileno foi implantado na década de 70. E o Chile hoje tem um PIB per capita muito maior, uma qualidade de vida muito maior do que do Brasil, graças, entre outras coisas, a esse modelo de previdência com uma previsão de capitalização. Então, falar que o modelo chileno não deu certo, hoje o modelo chileno, como a Previdência do Brasil, a gente fez quantas reformas? Diversas ao longo desses anos. O próprio governo do PT fez, o próprio governo do Temer tentou fazer. O modelo chileno está tendo que fazer uma reforma agora, depois de quase 40 anos, mais de 40 anos. Ou seja, dizer que não deu certo, e a economia chilena, a gente adoraria, eu acho que os pobres que a gente tanto defende, os ricos que a gente tanto precisa, e a classe média, que é boa parte da população brasileira, estaria feliz da vida que a gente tivesse um modelo econômico igual ao do Chile, que tem um sistema de capitalização que favoreceu o investimento, que favoreceu o desenvolvimento econômico do Chile e que agora está dando problema. Sabe por que está dando problema? Porque o modelo do Chile não é perfeito. O modelo que a gente acredita que o governo vai propor, e a gente não tem um modelo ainda para discutir com detalhe. Fazer conta do modelo de capitalização brasileiro, dizendo quanto vai dar, qual vai ser a aposentadoria das pessoas, é impossível. Eu não tenho esse modelo, se você tiver, você me passa depois, porque eu gostaria de ver o modelo brasileiro, porque a gente não recebeu... Mas eu acabei de dizer isso, deputado. Eu acabei de dizer... Não, mas a gente não tem esse modelo ainda. Mas por isso que nós não podemos votar sem saber qual é a proposta. Mas nós estamos autorizando e estamos tirando a Constituição, nós estamos desconstitucionalizando esse tema. A necessidade de modelo de capitalização, os principais países do mundo que têm sistema de aposentadoria têm um sistema de capitalização. Né? Assim como a maioria dos países do mundo tem uma idade mínima, que foi o tema anterior, inclusive uma idade mínima maior do que a do Brasil. E aí, voltando para a questão da... Não, deixa eu só usar meu tempo. Sobre o Chile precisa falar. Com relação ao Chile, e o modelo brasileiro que vai ser proposto pelo governo não é o chileno, é o da
Suécia, se eu não me engano, que é um modelo que funciona muito melhor do que o chileno. Inclusive... Então, se você já tem, passa para mim. Não tem modelo, estou falando o que a gente está falando. Mas eu sei qual é o conceito. No Chile. Não, mas olha só, saber qual é o conceito é uma coisa. O governo aí já está vendo, nós estamos sabendo. Saber qual é o conceito é uma coisa. Conseguir fazer cálculo, e só uma coisa importante, tá? Se a gente acredita que tem déficit ou não tem déficit, o que é o déficit? Eu boto mais dinheiro, ou menos dinheiro, do que eu recebo. Isso vale para o sistema de repartição, que é o atual, ou vale para o modelo de capitalização. Qual é a diferença entre um modelo e outro? No modelo de repartição, eu pago hoje para quem está aposentado hoje. No modelo de capitalização, eu pago hoje para quem vai para eu me aposentar no futuro. De qualquer forma, a conta tem que fechar. Se não está fechando a conta, a gente tem que mexer na alíquota, a gente tem que mexer no percentual. Então, não é jogar fora. Sobre o Chile, equilibrar os temas. Agora, com relação à questão do Chile. Do Chile, não, a informação não é verdadeira. Lá tem maior índice de morte dos idosos que estão se suicidando. As pessoas têm recebendo salário de aposentadoria 1/3 do salário mínimo de lá. O governo chileno está mudando para um sistema de repartição de novo, porque esse fracassou. Eles estão usando 4,7% do PIB por ano para pagar o déficit, para compensar o período das pessoas que eu falei antes, que estão aposentadas, porque tem que ser mantido, porque o cara migra para capitalização. Então, esse é um grande problema. E esse exemplo nós não queremos no Brasil. Então, eu quero repetir aqui a minha tese. A minha tese é o seguinte: tem 2 grandes problemas nesse projeto do Bolsonaro. Primeiro, ele desconstitucionaliza, então ele tira da Constituição. Ou será que em 88, os nossos sábios, Mário Covas, Lula, Ulisses Guimarães, todas essas lideranças que comemoraram tanto a Constituição Cidadã de 88, estavam errados ao colocar isso na Constituição? Ao, por exemplo, colocar uma mulher trabalhadora rural, 55 anos, que agora é para ir para os 60, perder 65 mil reais. Não, eles estavam certos. Então, nós não podemos tirar da Constituição. E o segundo problema é que, ao tirar da Constituição, faz a capitalização, ele repassa para uma maioria que não são os 3/5. Então, você pode... O exemplo que eu tenho dado para as pessoas é sobre os atuais aposentados. Os atuais aposentados não vão ter mais o benefício, não vai mais reajustar para quem está aposentado. Vai tirar da Constituição o valor real, vai tirar essa palavra, não vai ter mais o corrijão pela inflação. Pode que depois, numa lei complementar, se vote lá com não 3/5 e diga que o ministro da Economia vai, por portaria, reajustar ou não o salário dos atuais aposentados. Eu gostaria de ouvir o deputado Paulo Ganimi, só para a gente encerrar. Já estouramos o tempo, mas eu tenho que ser equânime e lhe dar a palavra aí durante 30 segundos para o senhor fazer um breve encerramento. Bom, eu gostaria que não só esse tema saísse da Constituição, como vários outros. Acho que a nossa Constituição é muito ruim, uma Constituição pesada, uma Constituição que não deixa o Brasil evoluir. A gente deveria ter uma Constituição muito mais enxuta, uma Constituição que garantisse os direitos básicos e tudo mais, e o resto menos detalhista. A aposentadoria continua lá. O detalhe da aposentadoria é que sai da Constituição. Ninguém está tirando o direito da aposentadoria fazendo essa reforma. Ninguém está mudando isso. A gente está mudando os parâmetros. E o mundo evolui. A gente precisa, com frequência, fazer um ajuste na Previdência. Se tiver lá, sempre vai ser essa lenga-lenga que a gente tem hoje no Congresso. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos, vamos dizer assim, debatedores, né? Agradecer pela gentileza de terem comparecido. O debate continua, o tema é polêmico e a gente vai ter que voltar a ele várias vezes. Esta edição do Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a reforma da Previdência com os deputados Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições do Câmara Debate em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Paulo José Cunha, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!